A carne, de Júlio Ribeiro. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 3. Realizou-se o prognóstico do médico. Lenita, após um comprido sono, acordou calma, com os nervos sossegados, com os músculos distendidos, soltos. Mas estava abatida, mole, queixava-se de peso na cabeça, de grande cansaço. Passou 2 dias na cama, e só o terceiro pôde levantar-se. O apetite foi voltando aos poucos, e suas refeições foram sendo tomadas com prazer, a horas regulares. Podia-se dizer que entrara em convalescença do cataclismo orgânico produzido pela morte do pai. E Lenita sentia-se outra, feminizava-se. Não tinha mais gostos viris de outros tempos. Perdera a sede de ciência. De entre os livros que trouxera, procurava os mais sentimentais. Releu Paulo e Virgínia, o livro 4 da Eneida, o 7º do Telêmaco, a fome picaresca de Lazarilho de Tórtines fê-la chorar. Tinha uma vontade esquisita de dedicar-se a quem quer que fosse de sofrer por um doente, por um inválido. Por vezes, lembrou-lhe que, se casasse, teria filhos, criancinhas que dependessem de seus carinhos, de sua solicitude, de seu leite, e achava possível o casamento. A imagem do pai ia se esbatendo em uma penumbra de saudade que ainda era dolorosa, mas que já tinha encanto. Passava horas junto da entrevada, conversava com o coronel, por vezes ria. Isto vai melhor, muito melhor, dizia o bom homem. É pôr-se você por aí alegre, filhinha. O mundo é assim mesmo. O que não tem remédio, remediado está. Uma tarde, achando-se só em sua sala, Lenita sentiu-se tomada de uma languidez deliciosa. Sentou-se na rede, fechou os olhos e entregou-se à amodorra branda que produzia o balanço. Em frente, sobre um console, entre outros bronzes que trouxera, estava uma das reduções célebres de Berberienne e da estátua de Agásias, conhecida pelo nome de Gladiador Borghese. Um raio mortiço de sol poente, entrando por uma frente da janela, dava de chapa na estátua. Afogueava como que fazia correr sangue e vida no bronze mate. Lenita abriu os olhos, atraiu-lhe às vistas o brilho suave do metal ferido pela luz. Ergueu-se, acercou-se da mesa. Fitou com atenção a estátua, aqueles braços, aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões retesados, aquela virilidade, aquela robustez. Impressionaram-na de modo estranho. Dezenas de vezes tinha ela estudado e admirado esse primor anatômico em todas as suas minudências cruas e todos os nadas que constituem a perfeição artística, e nunca experimentara o que então experimentava. A cerviz taurina, os bíceps encaroçados, o tórax largo, as pelvis estreita, os pontos retraídos das inserções musculares da estátua, tudo parecia corresponder ao ideal plástico que lhe vivera sempre latente no intelecto e que despertava, naquele momento, revelando brutalmente a sua presença. Lenita não se podia arredar, estava presa, estava fascinada. Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava um desejo de coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, mordente. Antolhava-se-lhe que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se desencadeasse contra ela, pisando-a, machucando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços.
e tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas estereotipadas no bronze. Queria abraçar-se, queria confundir-se com elas. De repente, corou até a raiz dos cabelos. Em um momento, por uma como intussuscepção súbita, aprendera mais sobre si do que em todos os seus longos estudos de fisiologia. Conhecera que ela, a mulher superior, apesar de sua poderosa mentalidade com toda a sua ciência, não passava de uma espécie de uma simples fêmea, e que o que sentia era o desejo, era a necessidade orgânica do macho. Invadiu-a um desalento imenso, um nojo invencível de si própria. Robustecer o intelecto desde o desabrochar da razão, perscrutar com paciência aturadamente, de dia e de noite, a todas as horas, quase todos os departamentos do saber humano, habituar o cérebro a demorar-se, sem fadiga, na análise sutil dos mais abstrusos problemas da matemática transcendental. E cair de repente, com os arcanjos de Milton, do alto do céu, no lodo da terra. Sentir-se ferida pelo aguilhão da carne, espolinhar-se nas concupiscências do cio, como uma nega boçal, como uma cabra, como um animal qualquer, era a suprema humilhação. Fez um esforço enorme, arrancou-se do feitiço que a dementava, e vacilante, encostando-se aos móveis e às paredes, recolheu-se ao seu quarto, fechou com dificuldade as janelas, atirou-se vestir sobre a cama. Jazeu imóvel, largo espaço. Uma umidade morna que se lhe ia estendendo por entre as coxas, fê-la erguer-se de súbito, em reação violenta contra a modorra que a prostrara. Com movimentos sacudidos, nervosos, atirou o chale, desabotoou rápida o corpete, arrebentou os coses da saia preta e das anáguas, ficou em camisa. Uma larga mancha vermelha, rútila, viva, maculava a alvura da cambraia. Era a onda catamenial, o fluxo sanguíneo da fecundidade que ressumava de seus flancos robustos, como da uva esmagada jorra o mosto nubente. Mais de 100 vezes já a natureza se tinha assim nela manifestado, e nunca lhe causara o que ela então estava sentindo. Quando, aos 14 anos, após um dia de quebramento e cansaço, se mostrara o fenômeno pela primeira vez, e ela ficara louca de horror, acreditara-se ferida de morte, e como a impudícia da inocência, correra em gritos para o pai, contara-lhe tudo. Lopes Matoso procurava sossegá-la, que não era nada, que isso se dava com todas as mulheres, que evitasse molhadela, sol sereno, que dentro de 3 dias, ou de 5 ao mais tardar, havia de estar boa, que se não assustasse da repetição todos os meses. Com o tempo, os livros de fisiologia acabaram de a edificar. Em Pus, aprendera que a menstruação é uma muda epitelial do útero, conjunta por simpatia com a evolução, e que o terrível e caluniado corrimento é apenas uma consequência natural dessa muda. Resignara-se, afizera-se a mais esta imposição do organismo, assim como já estava afeita às outras. Somente para estudo de si própria, começara de marcar, com estigmas de lápis vermelho, em calendáriozinhos de algibeira, as datas dos aparecimentos. Anoiteceu. A mulata veio para a ceia. Encontrou-a deitada, encolhida, aconchegando-se nas roupas. Perguntou-lhe se estava doente. Ao saber que efetivamente o estava, saiu e avisou o senhor.
Trouxe as suas cobertas e travesseiros. Arranjou uma cama no tapete ao pé do leito. Quedou-se solícita para o que fosse preciso. O coronel, cheio de cuidados, veio à porta do quarto interrogar Lenita. Que não era nada, respondeu ela. Que aquilo não passava de uma indisposição sem consequências, que havia de acordar boa no dia seguinte. Menino, você sabe que agora seu pai sou eu. Se precisar de alguma coisa, franquezinha, mande-me chamar a qualquer hora. Não receie me incomodar. A pobre da velha, ela estava aflita, amaldiçoando o tolimento que a faz não prestar para nada. Não quererá você um chá de salva, um copo de vinho quente? Obrigada, não quero coisa nenhuma. Bem, já a deixe em paz. Até amanhã, procure dormir. E saiu. Lenita adormeceu. A princípio, foi um dormitar interrompido, inquieto, cortado de pequenos gritos. Depois, apoderou-se dela como langor, um êxtase que não era bem vigília e que não era bem sono. Sonhou, ou antes viu, que o gladiador avolumava-se na sua peanha, tomava estatura de homem, abaixava os braços, endireitava-se, descia, caminhava para o seu leito. Parava à beira, contemplando-a detidamente, amorosamente. E Lenita rolava com delícias no eflúvio magnético do seu olhar, como na água deliciosa de um banho tépido. Tremores súbitos percorriam os membros da moça. Seus pelos todos espidavam-se em uma irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia de gozo. O gladiador estendeu o braço esquerdo, apoiou-se na cama, sentou-se a meio, ergueu as cobertas e, sempre a fitá-la, risonho, fascinador, foi-se recostando suave até que se deitou de todo, tocando-lhe o corpo com a nudez provocadora de suas formas viris. O contato não era o contato frio e duro de uma estátua de bronze. Era o contato quente e macio de um homem vivo. E a esse contato apoderou-se de Lenita um sentimento indefinível. Era receio e desejo, temor e volúpia a um tempo. Queria, mas tinha medo. Colaram-se-lhes nos lábios os lábios do gladiador. Seus braços fortes enlaçaram-na. Seu amplo peito cobriu-lhe o seio delicado. Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como uma besta fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa, o erotismo, o orgasmo manifestava-se em tudo, no palpitar dos lábios túnidos, nos bicos dos seios cupidamente retesados. Em uma convulsão, desmaiou.